Rádio Contraponto. Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade Contraponto. Clube do NVDA. O ponto de encontro de usuários, apologistas e simpatizantes do NVDA. O mais livre e democrata dos leitores de tela. Instrutor, Adair Knezel. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sou Adair Knezel. Boa noite. Estamos aqui novamente nesta terça-feira, dia 29 de outubro de 2013, para mais uma oficina referente ao curso do NVDA. Estamos agradecendo aqui a presença de todos aí os novos, né, que estão vindo aqui, que eu não tinha visto algumas pessoas aqui ainda, né? Então agradeço a presença de todos também e também a audiência de quem está ouvindo aí pela rádio Contraponto. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos tratar aqui então sobre algumas opções do submenu preferências. Estávamos vendo aí na aula de número 3 do curso de NVDA. Então hoje nós vamos passar por alguns itens aí, vamos conhecer um pouco dessa tela. Estarei ativando meu áudio aqui. Daí um minutinho. Hoje a gente não tem o e-mail para contato, tem o telefone, né, Gera? Eu vou ligar o telefone agora, então o telefone para quem quiser perguntar, quem estiver ouvindo aí pela rádio, 96958-6832 21. Então repetindo, área 21 é da TIM, 96958-6832. Ok, então vamos aqui ativar o meu áudio para a gente começar as configurações aqui do menu Opções Gerais. Boa noite, estou na sala. Boa noite a quem chega então. Muito bem, estamos aqui então com o nosso NVDA. O áudio do meu computador está ligado aqui. Beleza. Vamos começar aqui então. Submenu Preferências do NVDA é onde você encontra a maioria das opções de configuração deste leitor de tela. E o primeiro item a ser localizado é o Opções Gerais. Você chega até lá da seguinte forma: você pressiona as teclas Insert N e desce uma vez com a setinha até Preferências submenu. Dando uma seta para a direita para abri-lo, o primeiro item, como eu havia comentado, é Opções Gerais. Você dá Enter e ele será aberto. Ou então, você pode ir pelas teclas de atalho Ctrl Insert G. Muito bem? Opções gerais, diálogo, idioma só alterado ao reiniciar. Caixa de combinação português Brasil, PTBFT igual tele. Primeira caixa de combinação que nos aparece nesse diálogo é uma caixa de combinação para você definir o idioma do NVDA. Esse idioma é o que vai ser usado na interface do leitor de tela. Não é o idioma do sintetizador, é apenas o leitor de tela, né? O idioma do leitor de tela. Aqui você pode ir se localizando com a setinha para cima e para baixo para definir o idioma do NVDA. Eu deixei aqui em português Brasil, né? Mas o padrão que vem configurado é User Default Windows. Quer dizer, o NVDA vai detectar o idioma padrão do seu Windows e vai instalar, né, de acordo com esse idioma, com o dialeto e as traduções desse idioma, ok? Mas eu deixo em português do Brasil porque se eu tiver que fazer alguma manutenção em algum computador que não tenha o Windows em português aqui do Brasil, enfim, ele pode já deixar apenas o NVDA no meu idioma. Então aí eu não preciso ficar aqui mudando o idioma direto já nas opções gerais, nada disso. É só eu ficar aqui procurando trabalhar normalmente sem ter que alterar nada. Então aqui é o diálogo das opções gerais, primeira caixa de combinação, idioma. Quando você clicar em OK para salvar aqui as configurações, né, o NVDA vai solicitar que você reinicie ou não o leitor para que as aplicações sejam realizadas. Caso você opte por não reiniciar o NVDA, ele vai funcionar em partes com o novo idioma escolhido. Então será necessário que você salve as configurações ou então reinicie o NVDA para que o novo idioma entre em funcionamento.
dessa caixa de combinação. Terminamos as explicações e vamos ao próximo item aqui, tá? Salvar configuração ao sair caixa de seleção marcado Alt F. Essa caixa de seleção que vem marcada por padrão diz ao NVDA para assim que ele for fechado, encerrado, né, as configurações serem salvas. Esse item não vinha marcado por padrão em versões antigas, né? Então, você deixa marcado, assim que você reinicia o NVDA, as configurações continuam salvas. Caso não, assim que você reiniciar, ele vai voltar para a configuração que estava antes das que você realizou. Tab para mais um item. Alertar antes de encerrar o NVDA caixa de seleção marcado Alt T. Essa caixa de seleção, quando marcada, quando você pressiona o atalho Insert Q para fechar o NVDA, será alertado se você tem certeza, né? Ele vai perguntar se você tem certeza que quer sair do NVDA. Desmarcando, obviamente, não emitirá o alerta e fechará o NVDA quando do pressionamento das teclas de atalho. Próximo item. Fraude informações do log. Caixa de combinação depuração retrô igual G. Aqui é aquela explicação que nós já havíamos dado em alguns encontros anteriores, que é o log do NVDA. Aqui está configurado no nível de depuração, tá? Não vou dar maiores explicações porque já está numa aula, mas eu vou resumir rapidamente o que é o log do NVDA. É o log onde são guardadas as informações de erro do NVDA, caso você precise enviá-lo ao suporte quando acontece algum eventual erro, alguma eventual instabilidade. Aí você deixa no modo de depuração, que é o nível mais de mais detalhes das informações, ok? Mais detalhes vocês podem estar depois ouvindo aqui o áudio dos encontros e as aulas também, muito bem? Tab para o próximo item. Iniciar o NVDA automaticamente após o logon do Windows caixa de seleção marcado Alt A. Quando você marcar essa caixa de seleção, sempre que você ligar o seu computador após o logon do Windows, ou então simplesmente quando o Windows for iniciado, o NVDA já vai iniciar, então já vai começar a ler a área de trabalho normalmente, assim como quando você liga o computador, ele já inicia junto com o Windows sem você precisar ficar pressionando Ctrl Alt N, nada disso não, ele já vai iniciar automaticamente. Próximo item com Tab. Usar o NVDA no logon do Windows que quer privilégios administrativos caixa de seleção marcado. Essa caixa, quando marcada, diz ao NVDA para ser utilizado durante o logon do Windows, que é quando o Windows pede a senha, caso você tenha uma conta de usuário com senha configurada. Mas lembrando que só vale para usuários administradores do sistema, ok? Então, se você tiver uma conta de usuário num computador público, por exemplo, que você não tenha conta de administrador, infelizmente o NVDA não lerá essa tela, ok? Tab. Usar as opções salvas atuais do logon e outras telas seguras que quer privilégios administrativos botão. Esse aqui é um botão onde o NVDA vai copiar as informações dos usuários para dentro de uma pasta para ser depois utilizada com essas configurações na tela de logon no Windows e outras telas seguras, isto é, controle de conta de usuário, enfim. Então, o que acontece? Por você, no caso que não clicou nesse botão aqui, você vai notar que quando você utiliza o NVDA numa dessas telas que eu mencionei, ele vai estar utilizando a voz padrão com velocidade, tom e inflexão padrões da instalação, né? Desde a primeira vez que você o instalou. Então, você clicando nesse botão, ele vai copiar todas as informações para aquela pasta que está em arquivos de programas NVDA User Config. Lá, então aí sim você vai poder utilizar o NVDA normalmente com as configurações da voz que você escolheu quando você iniciar ali ele junto com o logon no Windows. Estas opções, né, essas duas aqui, só valem para NVDA de versões instaláveis. As versões portáteis não existem essas opções. Tab. Procurar atualizações do NVDA automaticamente caixa de seleção marcado Alt A. Essa caixa de seleção, quando marcada, diz ao NVDA para cada vez que for iniciado, procurar atualizações, ok? Então, vai funcionar da seguinte forma. O NVDA vai informar você de atualizações das seguintes maneiras. De versões estáveis para versões estáveis, de versões beta para versões beta e de versões de desenvolvimento para versões de desenvolvimento. Isto é, master para master, next para next.
Ou seja, se você tiver o NVDA 2013.2 beta e quiser que ele procure ou verifique a atualização para 2013.2 estável, ele não verificará, ele não encontrará. Então, somente encontrará para, por exemplo, a 2013.3 beta, que deve estar saindo em brevemente. Então, é dessa forma que funciona a atualização do NVDA. Agora, caso você queira também procurar atualizações manualmente, você vai no menu do NVDA com Insert N e sobe, que é mais fácil e rápido, né? Até o submenu Ajuda, desce à direita e suba novamente até procurar atualização. Você dá Enter e ele vai então começar a procurar a atualização e oferecerá a possibilidade de você baixar e depois abrirá uma outra telinha para doar. Aí você pode clicar ali nas opções que lhe convier. No caso de uma versão portátil, vai abrir o link para você baixar essa versão, tá? Ele não vai baixar automaticamente, então você tem que baixar através desse link que vai abrir aí, ok? Tab. Ok, botão. Vamos dar ok aqui então. Projeto E lembrar sempre de salvar as configurações com Ctrl Insert C. Configuração salva. Diálogo de sintetizadores de voz do NVDA é o próximo item, onde você define qual sintetizador irá utilizar juntamente com o NVDA. Sintetizadores para o NVDA existem muitos, né? O NVDA suporta atualmente a SAP 4, a SAP 5 e Microsoft Speech Platform, que são aquelas vozes novas que vocês aqui do Brasil conhecem, a Heloísa, e a galera de Portugal, a voz Hélia, né? Então, são essas vozes também que ele suporta esses 3 modelos aí. E tem vozes adicionais, que são em forma de add-on, que você pode também instalar no NVDA, como o Festival TTS, os Vox Pico TTS, e tem aqueles sintetizadores pagos, né, que é no caso do Vocalizer, que é o único sintetizador pago, aliás, do NVDA. Então, nós vamos entrar nesse diálogo de sintetizadores, indo lá no menu do NVDA, no submenu Preferências, na opção Sintetizador, ou então simplesmente a tecla de atalho Insert Ctrl S. Sintetizador diálogo, sintetizador, caixa de combinação Speak Ctrl igual S. Isso, aqui estamos no Speak. Então aqui você vai com as setinhas escolhendo o sintetizador de sua preferência. Eu vou escolher aqui, ó, Microsoft Speech Platform. o Microsoft Speech Platform. Tá? Então aqui nós temos mais algumas opções, ó, com Tab. Dispositivo de saída, caixa de combinação mapeador de som da Microsoft Ctrl igual D. Uma caixa de combinação onde você pode definir o dispositivo de saída onde você vai ouvir a voz do NVDA. Interessante para quem usa placas de som externas ou USBs e quiserem ouvir apenas o NVDA nelas, ou então dentro da placa, fora de onde você quer ouvir ele por padrão. Tab. Ok, e se dermos Enter... Projeto terceiro minuto. Muito bem, ele vai alterar aqui para a voz que nós escolhemos, né? Para a voz que é a primeira aqui, que é a voz Heloísa, que é a voz padrão, né? Então aí estamos aqui utilizando esse novo sintetizador de voz. Podemos utilizá-lo agora com o NVDA tranquilamente. E agora então nós vamos conhecer aqui então o diálogo de opções de voz do NVDA. Vou voltar às configurações atuais com Ctrl Insert R. Configuração aplicada. Muito bem, então as opções de voz do NVDA são as seguintes: opções de voz para um sintetizador específico. Cada sintetizador de voz possui uma voz ou uma variante. Vou explicar a vocês o que é a diferença entre voz e variante. Uma voz, no caso dos sintetizadores da Microsoft que nós acabamos de ver, são vozes específicas para um idioma. Por exemplo, como eu mencionei, tem a Heloísa e a Hélia para a língua portuguesa, sendo no caso da Heloísa Brasil e Hélia Portugal. E tem vozes da Espanha. Cada uma dessas vozes pode ter uma ou duas para cada um desse idioma. Uma variante, no caso do Speak, são vozes, tá? No caso, as vozes do Speak são... o idioma, tá? Então, se você entrar nas opções de voz com o sintetizador Speak ou também o Eloquence para quem usa, as opções de voz na caixa de combinação voz vai alterar o idioma e não a voz. E a variante, se você der Tab, vai alterar a voz no caso desses 2 sintetizadores, o que é praticamente a mesma coisa, variante e voz, né? Mas então alerte para esses 2 casos. E no caso do Vocalizer, a variante determina não a voz, e sim, dessa vez, uma outra coisa, a qualidade.
Entendeu? Então, nas opções de voz do Vocalizer, é aquilo que eu expliquei. Várias vozes para um idioma específico ou uma voz só para cada idioma, né? E no caso do Vocalizer, a variante é a qualidade da voz, que tem a Premium High e a Plus. Que a Premium High é a qualidade mais alta e a Plus qualidade média. Ok? Então, tem essas diferenças. Cuidar um pouco, né, nessa explicação para na hora você acabar não se confundindo, né? Mas essas são as diferenças. É praticamente a mesma coisa em cada um item, mas muda bastante se você for levar em consideração cada sintetizador de voz. Então, nós vamos entrar e conhecer o diálogo de opções de voz e explorar as opções. Claro, nós já vimos nos encontros anteriores, mas agora sim nós vamos explorar até o fundo, né? Bem lá no fundo, assim, todas as opções até o final desse diálogo. Vamos dar aqui menu do NVDA, submenu preferências, opções de voz. Ou então Ctrl Insert V. Aqui está na voz Brasil. Aqui sim, se você subir com a seta para cima e para baixo, vai mudando, ó. Ele vai trocando de idioma do Speak. Ok, então vai mudando o idioma aqui. Vamos pôr aqui no Brasil. Você pode também digitar a letra inicial do nome, tá? Não precisa ir só com a setinha não, até para facilitar. Bom, Tab. Aqui são as variantes do Speak. Eu aqui utilizo a Iven 3, que como eu falei nos encontros e na aula, é uma variante de boa qualidade e que eu já me acostumei a utilizar. Ok, pessoal? Então, essa variante está disponível na versão 2013.2 adiante do NVDA. Também é uma caixa de combinação que você pode pressionar a letra correspondente da variante ou subir com a setinha para cima e para baixo. Tab. Velocidade, deslizante 0 até. A velocidade está em 0 com aquele aumento especial da velocidade marcado. É a próxima caixa de seleção que vem a seguir. Então, mas eu utilizo o Speak na velocidade 60, tá? Mas com esse aumento desmarcado. Por quê? A velocidade 0 é interessante para as pessoas iniciantes, né? Para já ir se adaptando com a rapidez do Speak e depois vai aumentando aí, né? Vai aumentando a velocidade quando você percebe que está lenta demais. Aí você quer já utilizar na velocidade mais alta. Eu uso na velocidade 60 com esse aumento de marcado. Ele é a próxima caixa de seleção. Aumento especial de velocidade, caixa de seleção marcado Alt. Esse aumento triplica a velocidade do NVDA. Então, se você também quiser utilizar uma velocidade, digamos, 5 com esse aumento marcado, vai dar resultado. Próxima. Tom, deslizante 40 Alt. É o tom, que eu deixo em 40. Aqui onde ele fala deslizante, tudo já são barras que você pode navegar com as setinhas, direita, esquerda, cima e baixo, home e end, tá? Ou seja, outras teclas não vão funcionar, só essas aqui. Inflexão, deslizante 60 Alt. A inflexão que eu deixo em 60, que é uma entonação melhor para o NVDA, porque o padrão realmente é muito forte, muito agressivo aos ouvidos, né? Então a gente deixa na inflexão 60. Volume, deslizante 100 Alt. E o volume, que está em 100. Alternância automática de idioma quando suportado, caixa de seleção não marcado. Bom, quando você marca essa opção, assim que o NVDA encontre algum documento que tenha suporte a outros idiomas, ele vai sintetizar com esse idioma. Por exemplo, no site do WebVision, se essa caixa estiver marcada, ele vai ler com o idioma inglês. Se não estiver, ele vai ler com a voz normal aqui que vocês estão ouvindo. Alternância automática de dialeto quando suportado, caixa de seleção não marcada. Essa caixa, quando marcada, além do idioma, vai também ler o dialeto de algumas teclas também aqui do NVDA, ok? Lembrando, pessoal, que para marcar e desmarcar essas caixas de seleção, é tudo com barra de espaço. E para navegar entre elas, aqui entre esses itens que eu estou indo, é tudo com tab. Grau de sinais de pontuação, caixa de combinação ponto igual P. Esse é o grau de sinais de pontuação que o NVDA deve ler. Atenção que se algumas pontuações que você escolher aqui, o sintetizador não suportar, não terá como ler, a menos que você faça alguma mudança no dicionário do NVDA, o que entra um pouco de conhecimento avançado. Bom, é uma caixa de combinação que aqui sim é com as setinhas novamente ou a letra inicial. Os itens aqui são nada, pouco, muito, tudo. Nada, pouco, muito e tudo. Eu deixo Nada, pouco. em pouco porque eu não gosto de muito nível de pontuação, a menos que seja importante naqueles documentos mais complexos que você precisa saber o que tem em cada pontuação. É interessante deixar no modo tudo de uma vez, né? Eu deixo em pouco,
Tab. Percentagem para mudança de tom em maiúsculas edição. 30 selecionado. Campo de edição que você pode escolher aqui, digitar, na verdade, um número de porcento que a mudança de tom em maiúsculas deve ocorrer. Aqui você pode digitar um valor entre 1, 2, 3, 4, aqui tem 30, ou menos 1, menos 2 também, se você quer que o tom de minúsculas, ao invés de aumentar, diminua. Aqui você digita um valor. Antigamente era uma barra horizontal também. Agora, ou melhor, antigamente era uma caixa de seleção, né? Que você tinha que marcar para aumentar o tom em maiúsculas. Agora não. Agora é que você que vai definir a porcentagem que deve ser aumentada ou diminuída, claro. Tab. Dizer campantes de maiúsculas, caixa de seleção não marcado Alt C. Em sintetizadores de voz que não suportam mudança de tom em maiúsculas, quando você marcar essa caixa de seleção aqui, vai dizer CAP, sempre antes de cada letra maiúscula. Como eu acho essa opção um pouquinho demorada, que pode fazer você perder um pouquinho de tempo, existe uma outra aqui, ó. Em maiúsculas, caixa de seleção não marcado Alt D. Que se você marcar em cada letra maiúscula que você for soletrar ou digitar, ele vai bipar somente, né? Ele vai soar um bipzinho quando você marcar essa caixinha aqui, ok? Tab. Usar soletragem melhorada quando suportado, caixa de seleção marcado Alt D. Aí aquela questão de soletragem melhorada em alguns idiomas, né? Que se você deixar marcado aqui, aqueles sintetizadores que suportam a entrada desses caracteres, ele vai ler uma soletragem melhor quando suportada. Tab. Ok, botão. Estamos ok aqui. Projeto. Salvamos, né, as configurações com Ctrl Insert C. Configuração salva. Muito bem, pessoal. Esse foi o conteúdo da aula 3 do NVDA, ok, pessoal? E então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o espaço agora para perguntas, para os usuários que queiram tirar suas dúvidas. Enquanto eu desativo o meu áudio, se alguém quiser já perguntar aqui, enquanto eu faço aqui a desativação do meu áudio e a reativação do meu modo pressionar para falar aqui no Tintal, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade então. Sopia gravação para Alt aqui. Microfone definir padrão texto menu. Dispositivo padrão P1. Daí é Shift Ctrl A para soltar o microfone. Sim, já estou aqui. Bom, perguntas abertas, quem quiser, estarei respondendo. Daí eu dei uma observação, eu caco aqui. Eu normalmente tenho notado que eu faço tudo aqui em configuração do NVDA, mas eu nunca usei, nunca soube desse atalho de Insert Shift C para salvar a configuração. Eu não uso e salvo assim mesmo. Isso é normal? Por que acontece isso? Ctrl Insert C, né? É esse que tu falaste aí para salvar a configuração depois de feita. Ah, tá. Você não utiliza, no caso ele salva direto já, é isso? Isso, ele salva direto. Eu nunca fiz isso e geralmente ele sempre salva as configurações que eu faço direto. Tá, por quê? Porque, como eu havia explicado quando a gente iniciou aqui, existe uma opção ali no NVDA que é salvar configuração ao sair do NVDA. Ou seja, mesmo que você não digite esses comandos e você feche o NVDA e abre novamente, ele já vai ter as opções salvas. Agora, se você desmarcar essa caixinha, fechar e abrir o NVDA de novo, ele não vai estar com essa opção salva. Ou seja, irá somente salvar com esse atalho, certo? Correto. Complementando aqui, existe um item também no menu do NVDA que é salvar configuração, tá? Se você não é de se algum usuário não é de muito atalho, assim pode também clicar nesse item, ok? Jorge Gonçalves, do Rio de Janeiro. Mas tem uma opção que a gente marca de salvar automático ao sair. Eu deixo essa opção marcada. Se eu não for fazer a alteração, já fica... Exato, exatamente. É essa mesmo que eu estava explicando lá no diálogo das opções gerais. É essa caixinha mesmo, que você deixa marcada, né? Quando você sai aí, ele já salva direto. Isso. Norberto de Encantado. Boa noite, Adair. Certo. Boa noite a todos. Boa noite. Assim, eu formatei meu computador e agora eu instalei o NVDA de novo, no caso. E eu gosto de usar alguns add-ons, pelo menos os principais, né? Aquele que dá para tradução. Eu gosto de um som, aquele que faz um barulho, e balão story, que
dá os balões de ajuda, essas coisas todas, e o ACR. E eu instalo eles normal, só cliquei em cima e instalei. Só que ele não pegou no NVDA. E daí eu fiz aquela outra opção lá, que vai lá por ingerir complementos lá, o negócio lá, como que se faz com o NVDA portátil. Eu fui por lá também, procurei, instalei tudo. E lá diz, ó, para instalar. E eu boto para instalar tudo, não está instalando. Será que é alguma coisa do Windows? Porque o Windows, o 8.1, aquele... Qual é o nome que você está tentando instalar? Os três, o Balloon Store, o som, aquele que dá um somzinho, aquele da tradução, esses dados aí, normal. Antes, no outro NVDA, eu tinha todos, quase. Eu tenho vários dados que eu tinha nele, né? Agora eu estou tentando instalar esses três só por enquanto. Mas ele não está pegando, ele instala, ele pede para iniciar o NVDA, ele inicia tudo, mas ele não instala. Eu já tentei das duas formas, ele não instalou nenhuma vez. Seu NVDA 2013.2? Não, ele até era, mas como eu formatei, ele sumiu tudo. Agora, o único que eu consegui encontrar aqui no pendrive que eu tinha era o 2013.1. Eu tentei baixar o 2013.2 lá no site, mas não consegui. Tá, vou fazer o seguinte, depois daqui eu vou te mandar por e-mail o link direto para a versão 2013.2 e você faz o teste com essa versão, ok? Valeu, obrigado. Muito bem, pessoal. Também complementando, né, a aula 4 que eu gravei, inclusive agora o Norberto me lembrou aqui, fala um pouco sobre esse diálogo realmente de instalar addons, né? Só para complementar. Mais alguém? Micael aqui de Guarulhos. Boa noite a todo mundo. E, Adair, só para eu saber, por exemplo, se por exemplo eu formato meu computador, eu vou instalar um outro NVDA. Nas telas seguras do Windows, ele vai continuar exibindo aquela... É porque eu uso meu computador com senha, né? E aí, quando eu vou instalar um novo NVDA, ele vai continuar executando essas opções de falar nas telas mais seguras? Não, isso aí tem a ver seguramente com você. Vai depender de você. Como eu estava explicando, aquilo lá que eu acabei de explicar, quanto à questão do logon e depois da inicialização do Windows e ler essas informações, vai tudo depender de você. Você quer configurar o NVDA para ler essas informações, ele vai continuar lendo normalmente, independentemente da mudança no caso do Windows 7, do XP, do 8, do Vista, ele vai ler normalmente. Isso se você quiser que ele leia. Como eu falei, essas são caixas de seleção. Se você quiser que ele leia, né, é o que eu estava explicando aqui. São funcionalidades do NVDA para a galera aí, para facilitar o uso na leitura desse modo de segurança no logon do Windows, né? Modo de segurança não, tela de segurança no caso, né? Então, aí vai facilitar. Ele vai ler essa tela de segurança, né? Do Windows ali. Sim, mas eu vou ter que configurar. Se eu for fazer, vou ter que configurar tudo de novo. Sim, você vai configurar tudo de novo. Aliás, eu vou passar aqui um truquezinho que eu faço. Isso não dá trabalho nenhum, pessoal. Para você não ter que configurar o seu NVDA tudo de novo, isso vale para qualquer versão, hein? Pelo menos as mais recentes, digamos assim. Você vai fazer o seguinte, ó. Lá na pasta AppData do Windows, né? Você vai primeiro fazer o seguinte: você vai dar o Windows R para entrar no menu executar e vai digitar %, é o caractere %, tá? AppData. Quando você der Enter, vai abrir a pasta AppData do seu computador. A pasta NVDA que está lá dentro, você deve copiá-la para uma outra pasta de sua preferência. No caso, é como se fosse um backup. Então, tudo vai ser salvo. Aí você instala o NVDA de novo depois de uma formatação, ou em outro computador que você tenha adquirido, e quer utilizar suas configurações sem ter que mexer em tudo de novo, em tudo novamente. O que você faz? Você copia aquela pasta para essa mesma que eu acabei de mencionar, %AppData, tá? O caminho é sempre esse, %AppData e outro % novamente, tá? O Windows R para entrar no menu executar. Então lá dentro, você cola aquela pastinha,
né? Vai perguntar se quer substituir qualquer coisa, mas faça isso com o NVDA desligado. Então, use outro leitor de telas para fazer essa função, enfim, faça isso com o NVDA desligado. Ou então você pode fazer isso com o NVDA portátil também, né? Enquanto você estiver copiando essas pastas do NVDA instalável, use um portátil então. Pronto, ligue o NVDA instalável novamente e você vai ver que essas opções voltaram. Tudo que você configurou voltou. No caso do NVDA portátil, essa pasta fica, né? Você abre a pasta do seu NVDA portátil, na pasta user config, certo? Na pasta user config. Fazendo até uma correção aqui, pessoal, a pasta que eu havia mencionado no início, que é a pasta que são guardadas as configurações do logon do Windows do NVDA, é system config, tá, gente? Não é user config. É que nas versões antigas do NVDA, a pasta existia na versão portátil e por isso que eu acabei me confundindo um pouco. Mas é isso aí, a pasta system config é para copiar as informações das configurações da tela segura do Windows ali, do logon. E a user config, aí sim, é a pasta do NVDA portátil. E lá dentro, então, você também pode copiar essa pasta para uma outra de sua preferência, fazer um backup dela também, normalmente, ok? Aí você faz essa cópia e depois cola tudo de novo. E vão voltar as configurações que você utilizou sem você precisar fazer mais nada, ok? Mais alguma pergunta? Daí, eu, Ailton, de São Carlos. Essas configurações que você diz aí, até os add-ons também, ele fica tudo? Sim, se você entrar nessa pasta, até para vocês verem, né? Se vocês entrarem nessa pasta, vão ver que lá tem a pasta add-ons, app modules, braille, global plugins, que é aquela pasta dos antigos plugins do NVDA, SpeechDict, que são os dicionários, tudo. Ele vai, tudo que você tiver, ele vai fazer a cópia, vai fazer um backup e depois vai voltar quando você copiar tudo novamente para aquela pasta. Mas aí nesse caso, Adair, é o Fábio de Franca, você copia certo? Só os arquivos ou copia a pasta inteira? Eu copio a pasta inteira. A pasta inteira, por exemplo, a pasta NVDA inteira e no caso do portátil, a user config inteira. E essa pasta do portátil, ela fica onde? Dentro da pasta do NVDA portátil, né? Tá. Correto? Mais alguma pergunta? Você falou de plugin. Não existe mais, Adair? Esses plugins foram trocados pelos add-ons, que ficaram mais fáceis de serem instalados agora por aquela janela do NVDA, né? Ali, antigamente, você tinha que copiar esses plugins para aquela pasta, né? Então agora não. Tem gente que ainda utiliza, mas eles são antigos. Acredito que logo nem vai mais ter suporte. Mas eles só trocaram de lugar para os add-ons. Ou seja, aquele ícone da revisão virtual, o da área de notificação do Windows, que eram plugins, foram todos remodelados para add-ons. Inclusive alguns eu até remodelei. Eu remodelei aquele plugin antigo lá de ver a versão do programa, né? Então, enfim, eu remodelei alguns aqui que deu para remodelar, porque alguns nem tem como, você remodela e só por programação para funcionar, porque certos plugins estão configurados de alguma forma que você não consegue remodelar, só por quem entende um pouco de programação, aí remodela mesmo, né? Sobre esses add-ons aí, por exemplo, tem um programa, não sei se você tem conhecimento dele, é o PlayOn. Tem um jeito de fazer um add-on com a tradução daqueles joguinhos? Tem, na verdade até tem. O NVDA não tem um dicionário para aplicações específicas. Estes serão implementados, talvez, quem sabe, se tudo correr bem, para o ano que vem, na versão 2014. Mas no momento eu estou fazendo uma tradução dos jogos Playroom, né? Como é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o dicionário padrão do NVDA, tá? E fazendo a tradução. O que eu estou pensando de utilizar para quebra-galho enquanto o dicionário para cada aplicação não chega? De quebra-galho, a gente pode copiar o arquivo daquele dicionário na pasta SpeechDict, que está dentro daquela pasta do NVDA lá em AppData, ou da pasta User Config do NVDA portátil. Aí você copia aquele NVDA e utiliza somente
quando for utilizar o Playroom. Quando você sai, você pode apagar aquele dicionário e voltar para o teu antigo, caso você tenha feito alguma mudança. Aí você faz uma cópia dele tudo certinho, né? Caso você não tenha, só apaga ali e copia novamente, né? Para quando você for jogar o Playroom. Eu comecei a fazer essa tradução essa semana e creio estar pronto aí para testes, né? Aí você mas aí você vai explicar como é que funciona a substituição todo? Sim, vou explicar. Enquanto o dicionário de aplicações específicas não chega, a gente vai fazer um tapa-buraco, né, só com o dicionário padrão para todos os sintetizadores do NVDA, né? A gente só vai utilizar isso. Eu comecei essa tradução justamente pensando no povo que eu também acho, né? O NVDA é realmente muito mais leve para utilizar o Playroom, né? Então eu já fiz testes e realmente senti diferença. Então a gente vai usar esse dicionário como quebra-galho até que chegue o dicionário para aplicações específicas. Aí não vai mais ter essa questão de apagar ou substituir, é só instalar a tradução, né? E prontinho, vai poder utilizar. Ou então, enquanto o pessoal lá do Playroom não liberar os scripts, né, para o português, que eu não sei por que não existe a tradução deles, dos autores, né, mas quem sabe também isso chegue logo. Se isso chegar antes do dicionário do NVDA, nem será necessário, né? Mas é isso aí. Ó, Adair, eu me quero aqui de Guarulhos de novo. Eu tenho uma outra pergunta. Naquela opção ingerir complemento, quando você vai baixar complemento, eles explicam para que o complemento serve? Sim, está tudo explicado na aula 4. Depois, essas dúvidas nós vamos tirá-la, essas dúvidas mas na página também, por exemplo? Não sei se o Valdenito já subiu essa aula na página, tá? Eu não tive tempo de ver isso. Mas assim que a gente... Eu quis dizer assim, na página onde aparece os complementos, eles explicam muito bem na hora que eles vão... Eles explicam para que o complemento serve, os atalhos e tudo? Pois é, como eu falei, essas dúvidas mais profundas eu procurarei esclarecer na próxima semana, mas sim, realmente explica. Tudo, o site está em português, tão logo vocês podem ver isso na aula 4, né? Está todo em português, o site. Não direi todo, mas nas partes mais relevantes, né? Lá existem complementos que estão em testes, né? E complementos que estão já estáveis, todos eles aprovados, né, pela comunidade. Odair, é recomendável instalar todos os plugins? Os addons? Os addons são funcionalidades para o NVDA, né? Ou seja, você pode escolher o que você quer instalar. Você usa aqueles que você gosta e aqueles que você precisa, né? Eu aqui utilizo o de tradução, o histórico de balões de texto, o addon dos emoticons, que eu tive fazendo uma tradução dele. Os emoticons, né, são aquelas imagenzinhas, né, de Skype e Facebook, né? Mais alguma pergunta? Odair, no caso aí, aonde que a gente está disponibilizado esses addons para a gente instalar? No submenu do NVDA, ferramentas, gerir complementos, aí você procura com tab o botão baixar complementos. Na versão 2013.2 para frente só. É preferência que você falou? Não. No submenu do NVDA já tem o menu ferramentas, né? E lá dentro é gerir complementos. Gerir complementos. Isso. Aí isso... baixa todos? Aí a gente consegue baixar todos? Ali estão todos os complementos, né? É um link para cada complemento. Você escolhe lá, vão ter as explicações, as teclas de atalho, tudo, né? E o link para baixar a versão mais recente. Outra coisa, suponhamos, eu instalei um addon aqui. Eu executei ele instalou no NVDA. E se um dia eu quiser tirá-lo dali, tem jeito? Se você quiser removê-lo, é isso? Isso. Nesse diálogo de lista de complementos ali, ingerir complementos, você pode listá-los com as setas para cima e para baixo. Com o tab, existe o botão instalar, remover e sobre o complemento. Então, para você remover, é só você clicar no botão remover, né, respectivamente. Mas não é por ali que baixa ele?
Sim, essa tela é uma tela como eu falei, é uma tela de complementos, né? Onde tem a lista dos complementos, onde tem um botão para você instalar e remover, para obter mais informações sobre o complemento e para baixá-lo, né? Ah, agora eu entendi. Então, quer dizer que quando você instala, fica a lista lá. Se você instalou 3, vai ficar os 3 lá. Isso, é uma lista de complementos. É como se fosse o famoso adicionar e remover programas ou programas e recursos do Windows, né? Mais ou menos parecido com isso. Ah, agora eu entendi. Adair eu caco aqui. Relativo a essa lista de complementos, quando eu entro na lista, eu fico sabendo se o complemento que eu estou vendo lá na lista eu tenho ou não tenho no computador, ou eu tenho que observar isso antes de entrar lá? Não, ali é somente uma lista dos complementos que você instalou. Não é a lista de esses complementos estão justamente no botão ali baixar complementos, né? O que vai abrir uma página, né? E dentro dessa página é que vão estar os complementos aí, provavelmente os que você já tem, né? Ou os que você não tem. Mas ali é só uma lista dos complementos que você instalou. Por exemplo, você instala um programa no Windows, então lá em programas e recursos, adicionar, remover programas, vão aparecer os programas instalados no Windows só, né? Utilizando desse exemplo aí, ok? Ok. Mais alguma pergunta? O Adair, é o Gera, aqui do Rio. Certo. Então a solução para aquele caso da tela de login, para quem precisa fazer login na rede, no serviço, lá no trabalho, né? É pedir lá para o administrador instalar, né? O NVDA, porque no meu caso eu não posso instalar programas. No meu login não permite. A sua conta precisa ser conta de administrador, exatamente. Ou então você usa o NVDA portátil, né? Eu não sei se vai funcionar, mas você tenta também, né? Na tela de login? Não, o portátil não funciona na tela de login. Ele o que eu preciso mesmo é para a tela de login, porque às vezes eu desligo a máquina e outra pessoa faz login. Então, ou seja, quando eu vou ligar no outro dia, o meu login não está gravado, né? Está o login de outra pessoa. E eu não sei quando a pessoa fez ou não fez login depois de mim. Então eu vou digitar minha senha, às vezes dá certo porque ninguém fez login, né? Quando não dá certo, aí eu já sei que a pessoa fez login, eu me perco às vezes na tela, né? Aí é a questão de ver com o administrador se ele pode fornecer pelo menos a tua conta, né? Como administrador, o que seria bem interessante, né? Jorge Gonçalves do Rio. Gera, é o seguinte, no meu trabalho eu consegui pedir o cara da informática, ele instalou o NVDA e eu marquei a opção, né? Quer dizer, eu até auxiliei ele a instalar, né? Aí eu marquei a opção de fazer login e agora já iniciei o NVDA falando, né? Para qualquer pessoa, me acha até estranho estar falando, eu digo, não, continua, se não botar minha senha vai parar de falar. Ok. Isso seria como... Oi? Só uma colocação que eu vou fazer aqui. Eu estou me surpreendendo muito com o NVDA. Tá, assim, só tem uma coisa que está me encabulando que eu não consigo fazer. É a tal do cancelamento da tela. Para mim navegar com a seta, selecionar o que eu quero e copiar para a área de transferência. Isso daí eu não consigo. Bom que você tocou nesse assunto, Fábio, porque eu estou pensando aqui o seguinte: a próxima aula que eu irei gravar vai tratar sobre os cursores do NVDA. E através deles, Fábio, é bem possível fazer o que você quer. Então a gente vai fazer o seguinte: na próxima aula e no próximo encontro, nós vamos tratar o seguinte. Eu vou já falar isso agora, né? Já que nós estamos com tempo ainda, para não estourar depois. Próxima aula e próximo encontro. Bom, no próximo encontro nós vamos ter 1 hora somente. Eu não vou aqui ativar o meu áudio, nada não. Só vou ter a minha voz aqui. E nós vamos tratar toda essa 1 hora somente sobre os cursores do NVDA. Exploração de tela, exploração de objeto, exploração de documento. E navegação por objetos também. Tá? Então, Fábio, eu vou explicar como você copiar um texto que você seleciona pelo cursor para a área de transferência, ok? Tá? Então, no próximo encontro nós vamos fazer só isso. 1 hora somente falando sobre os cursores de NVDA. Vai ser um encontro especial, então referente somente a um assunto. Tá? Nós vamos falar só sobre os cursores,
todas as teclas de atalho dele e de notebook, tá? Quanto para desktop. Então, vão ser 1 hora somente, né, sobre isso. Então, vocês podem ficar aí antenados aí que a gente vai tratar, e também pediríamos, né, um número bem significativo, né? Quanto mais usuários possíveis ouvirem a aula, quanto mais usuários possíveis estiverem aqui na sala ouvindo e perguntando sobre os cursores do NVDA, eu pediria que se manifestassem, né, que ouvissem bem a aula e também que viessem um número bem significativo de pessoas, porque os cursores do NVDA são extremamente importantes. Tanto o cursor quanto o OCR do NVDA é extremamente importante. Então nós vamos ter essa aula, eu não sei se vai dar tudo em uma aula, mas nós vamos ter pelo menos uma aula extra aí sobre esses cursores a partir da próxima semana. Se não der tempo, nós deixamos o que ficar para uma outra semana. Então, fique atento aí, Fábio, que está interessado, e aos amigos aí, que no próximo encontro, e a próxima aula que eu gravar, provavelmente deve ser uma aula um pouco grande, será somente sobre os cursores do NVDA, cada tecla, o que fazer, né? E provavelmente na aula eu vou colocar mais algumas opções, né? E aqui, então, nós iremos fazer essas aulas de cursor e depois voltamos a como estamos fazendo aqui, ok? Ok. Para já, eu posso adiantar para você, Fábio, e amigos, o seguinte: com o Locked ligado, tá, para computador de mesa, tá, eu vou estar estudando esses comandos de notebook para gravar a aula. Então, se você estiver em cima de um item, qualquer, um item, né, você pode dar Insert e o número 5 da calculadora com o Locked ligado 3 vezes, rapidamente. E ele vai copiar esse item para a área de transferência, apenas um item, não vai copiar um texto, nada disso. Eu já posso adiantar que é uma função bastante interessante, tá? Posso adiantar isso então. Mas a questão dos cursores nós deixaremos então para o próximo encontro, para ficar bem explicado durante 1 hora, só falando sobre esses cursores e tirando dúvidas, tá? Então, porque cada explicação que eu der, eu vou abrir espaço para dúvidas. A gente vai fazer dessa forma, então. É Insert 5? Isso, 3 vezes. Todos de acordo com o que eu acabei de propor aqui? Eu estou muito de acordo. Muito de acordo, e estou também ansioso aguardando a navegação por objeto, né, que vai ser muito importante também. Exatamente. E vou adiantando para vocês aqui que o OCR do NVDA não é tão potente quanto o do JAWS, mas é muito potente também. Eu consegui utilizar uma aplicação que nem revisão da tela, nem de objeto, nem de nada, não lia. E o OCR conseguiu ler tranquilo, né? Ou seja, claro, o jeito que ele lê não é tão amigável assim, mas se você prestar um pouco atenção assim, ele não vai ler exatamente o nome do botão completo, por exemplo. Por exemplo, o botão enviar, no caso, vamos dar só um exemplo, pode ser que ele não leia enviar completo, pode ser que ele misture uma coisa com a outra, mas se você puder perceber bem, vai ser bem útil para você, né? Então, todos aí que não tem o OCR, se quiserem, já podem ir instalando, para que semana que vem a gente já comece esse trabalho. O OCR já não vem com o NVDA ou já não está instalado com o NVDA? Não, inclusive nesse baixar complementos ali, se você clicar abrindo aquela página, existe o OCR, já você pode baixar por lá mesmo, né? Baixando por lá, e até que o atalho dele é Insert R, ok? E no submenu preferências, existe uma opção chamada definições do OCR, tá? E lá você pode escolher o idioma então de reconhecimento, provavelmente ele já vai detectar o português. Mas se não detectar, é só você mudar. Para instalar é a mesma coisa? Sim, para instalar esses addons e qualquer um é sempre o mesmo procedimento. Esse OCR que já estão instalados na máquina de outros leitores de tela não serve? Não, tem que ser só o OCR do NVDA. O OCR do JAWS não funciona, o do virtual também não funciona, só o do NVDA. Ah, entendi. Olha só. Esse é... Rapidinho. Valdenito? É o Valdenito falando aqui. Amanhã eu estarei colocando a 4ª aula que ele gravou sobre o addons. Então, a partir da manhã você já pode baixar lá do portal. Entra no portal, Escola Virtual, e procura o Clube do NVDA. Vai estar lá a 4ª aula, que é do próximo programa.
Exatamente. Como é uma aula curta, viu, Valdenito? Na semana que vem a gente pode fazer a explicação da aula 4 e depois então entrar nessa questão dos cursores. Acredito que vai dar tempo para tudo sim, porque é uma aula de 10 minutos só. E então a gente vai fazer tudo junto, né? A aula número 4 para a semana que vem e depois a gente entra na questão dos cursores. Legal, porque você bate um pouco nos addons, que como se fosse como é que chama aquela parte que a gente usa? Agora me faltou a palavra. Plugins. Os plugins, é uma forma de plugin, você vai bater bem nela, aí e depois você já pode começar com essa parte aí dos cursores, do cursor aí. Exatamente. Muito bem. Alguém mais? Odair, aquele atalho que você falou aí de copiar um item, é N e insert 5 da calculadora 3 vezes. O NVDA não tem como assim facilitar esses atalhos, porque ele tem uns atalhos tipo N e insert 5 3 vezes. Às vezes fica um pouco difícil, né? No caso, insert 5 3 vezes, né? Bom, existe agora para o NVDA 2013.3, que vai sair, uma opção de você alterar as teclas de atalho do NVDA, tá bom? Eu já alterei várias aqui, que eu achava difícil, e já fui alterando. Por enquanto, na 2013.2 não é possível, mas estará disponível aí na versão 2013.3 e nas versões de desenvolvimento também para quem quiser testar. O Adair, o colega reportou N insert 5 3 vezes, mas não é N, é só o insert 5, né? Somente o insert, isso, exatamente. É o N porque no lock desligado, mas o comando é insert e 3 vezes rapidinho, assim o número 5. Isso, 3 vezes, 1, 2, 3, dessa forma. Muito bem, mais alguém? Quando vai sair essa outra 2013.3? Está prevista para novembro. Está prevista para novembro, se ocorrer tudo bem, né? E como eu falei, na 2013.3 vocês vão ver muitas novidades. Os perfis de voz, né, para cada aplicação específica. Vai ter muita coisa boa nessa 2013.3 aí que vocês vão poder notar. Perfil de voz, mudança de tecla de atalho e outras opções bem importantes. Aqui é o William de Pouso Alegre. Então, geralmente essas novidades assim que a gente está aguardando e assim, eu gosto, até bastante interessado nas novidades sobre os perfis de voz e também estou interessado sobre na aula dos cursores, que eu não tenho habilidade quanto aos cursores. Eu queria pegar um pouco dessa base. Então, mais um ansioso aí que vai estar aguardando a próxima aula e o próximo encontro, né, pra gente explicar aqui como é que funcionam os cursores, que na verdade são as formas de navegar do NVDA. Então, a galera aí vai poder já então entender esses cursores, porque são bem simples, né? Se vocês forem analisar esses comandos, são questões até bem simples, são teclas e teclas, mas se você vê é tudo uma forma bem fácil, né? E se vocês quiserem já ir adiantando um pouco, lá no guia do usuário de NVDA, eu não vou aqui mencionar referência rápida de comando, porque lá só tem tecla de atalho. Mas o guia do usuário é que vai explicar o que serve cada item, né? Então vocês podem ir lendo, né? Menu do NVDA, insert N, submenu ajuda e tem guia do usuário. E lá vocês podem ver, então, um pouco dessas teclas aí. E na semana que vem a gente faz esse pequeno passeio e a gente pode, então, tirando as dúvidas aí da galera, né? Já para adiantar aí pro povo, né? Já querendo entrar e se aventurar nessa questão, né? Daí, só uma sugestão, então, assim, para você que tem mais força aí, está envolvido no NVDA, sobre a questão do OCR, por exemplo, não poderia sair uma opção na próxima versão, 2013.3, na hora de você instalar o NVDA, já apareceu a opção para você instalar o OCR junto? O OCR, na verdade, é o outro addon do NVDA, né? Então, addons você instala se você quiser, né? E a gente também pode fazer o seguinte: eu costumo automatizar muito a instalação do NVDA, né?
Então, para 2013.3 eu posso estar fazendo um pacote, né, a instalação do NVDA e um outro portátil aí para a galera que já vinha com o CR incluído. Ou seja, você instala o NVDA normalmente, como você faz aí, mas o OCR já está incluído. Eu posso fazer esses automatizados aí com os addons mais importantes, né, e as portáteis também, seria interessante, né? Porque como o NVDA é livre, eu acredito que os desenvolvedores só vão fazer isso se for importante. Mas como ele é livre, a gente pode personalizar da forma que a gente quiser, né? Então, eu posso fazer essas instalações diferenciadas do NVDA, sim, sem problemas. Temos 4 minutos. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Deu espaço, acredito que umas 3 perguntas ainda é tranquilo. Eu queria saber quais os principais addons do NVDA. Você é? Eu sou Adriana de Rio Claro, São Paulo. Ah, sim, a Adriana que entrou na semana passada já. Boa noite. Bem? Boa noite a todos. Muito bem, os principais addons são lista da área de notificação do Windows e lista da barra de tarefas. Um addon que vai listar os ícones que estão na popular bandeja do sistema e também o que estão na barra de tarefas. Addon da previsão do tempo, que consulta a previsão do tempo como o tempo agora e também para as próximas 24 horas. Addon Instant Translator, que vai executar uma tradução através do Google Translator, portanto precisa estar conectado à internet, que vai fazer a tradução de uma seleção de um texto ou de uma outra seleção de um texto que esteja na área de transferência. Não permite mais do que 200 e alguma coisa caracteres, né? Acho que é 236, não sei, mas ele não permite muito texto muito grande, né? Outro addon também que é interessante é o OCR, que eu considero como o principal, que como ele também engloba a questão de utilizar junto com a exploração de tela do NVDA, acredito eu que na minha opinião seja o addon mais importante do NVDA. E tem outros aí que a galera vai criando, como aquele histórico de balões de texto que exibe numa janela o histórico de todos os balões exibidos no Windows até o momento, né? E outros aí que se eu esquecer alguém pode também falar, né? Mais alguém? Temos 2 minutos. Odair, então tá confirmado esse negócio aí de que o NVDA 2013.3 vai ser tipo assim, ao nosso gosto, a gente pode configurar as teclas e tudo? Não é assim, como eu falei, o NVDA 2013.3 vai vir normalmente, como ele está vindo agora. A única coisa que vai acontecer, eu que vou criar uma instalação com alguns addons já importantes aqui, e só isso. Ele vai vir normal, original de fábrica, de papel passado. Mas eu que vou fazer essa personalização. Aliás, não só eu, né? Com certeza mais gente aí dessa área que vai fazer outras instalações, né? Mas é cada um que vai fazer no NVDA que lhe convier, né, mais personalizável assim. Eu vou fazer aqui a minha parte, né? Vou fazer o meu personalizável, por exemplo, e vou distribuir para a galera aí. Talvez outras pessoas também façam. Como eu falei, é livre, né? Mas sim, podem esperar novidades que eu vou estar implementando aqui. E mais uma perguntinha. Quando você planeja que vai sair essa tradução do Playroom? Não sei porque é muita coisa para traduzir. Acredito eu que até o final do ano, né? Podemos dizer assim. Ok, mais alguma coisa? Bom, mais alguém? Vou encerrar aqui. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, mais alguma colocação? Eu posso instalar o NVDA 2013.2 por cima desse aqui mesmo, ponto 1 aqui? Sim, pode instalar por cima. Valeu, obrigado. Ok, mais alguém? Podemos encerrar? Tá certo, pessoal. Seguinte, queria agradecer aqui a presença de todos aqui e também dar as boas-vindas aos que vieram pela primeira vez hoje, né? Ao Paulo, ao William, né? E a todos aí que tem alguém que eu também não lembro o nome. Também vou dar as boas-vindas para a Adriana, que veio semana passada aqui com a gente. E também agradecer a audiência de todos da Rádio Contraponto que estão ouvindo a gente.
E também passar aqui o meu e-mail pessoal para esclarecimento de dúvidas, que é adair.wk@gmail.com. Também vou estar aqui divulgando meu Skype, né, para quem quiser adicionar, adair.92, ok? Adicionar e trocar uma ideia, tirar dúvidas, né? E fazer amizade também, que é muito importante, né? Então, agradeço a audiência de todos, espero vocês também na próxima aula e no próximo encontro, e tenham todos, então, uma boa noite, uma excelente semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com uma qualidade. Boa noite. Boa noite.